Regra de três. Gente, regra de três é um assunto que está presente em qualquer prova, seja de concurso, de vestibular, que cobra aí matemática, raciocínio lógico matemático. Mesmo que dentro de alguma outra questão, né, você tem que usar ali uma regrinha de três para calcular a porcentagem dentro de um assunto que envolve matemática financeira ou qualquer outra questão que envolve proporção também, além de ser um assunto super presente no nosso cotidiano, né? Então, na aula de hoje, eu vou te ensinar de uma maneira muito simples, muito eficiente, interpretar e resolver questões que envolvem esse assunto. Eu me chamo Breno, sou professor de matemática e raciocínio lógico matemático, e esse canal ele foi criado com o objetivo de te ajudar a realizar o seu sonho. Beleza? Então, sem mais enrolação, bora praticar. No sistema hidráulico da Câmara Municipal de Três Rios, duas torneiras enchem a caixa d'água em 10 horas. Quanto tempo a mesma caixa d'água levará para encher, utilizando 5 torneiras com a mesma vazão da torneira anterior? Então, a primeira dificuldade em questões que envolvem regra de três é a gente identificar as grandezas que estão envolvidas no problema. A primeira grandeza, gente, é a quantidade de torneiras. Eu vou representar com a letra T. E a segunda grandeza é o tempo, representado em horas, gasto para poder encher essa caixa d'água. Percebam que a caixa d'água nessa questão, ela não vai se comportar como uma grandeza, ela é constante, né? É a mesma caixa d'água. Então, o que o enunciado falou para a gente? Que duas torneiras conseguem encher aí essa caixa d'água em um tempo de 10 horas. E ele pergunta qual vai ser o tempo necessário para encher a mesma caixa d'água, só que agora com 5 torneiras. Vamos pensar antes de resolver o problema, gente. Se eu tenho mais torneiras agora enchendo essa caixa d'água com a mesma vazão, vocês acham que a gente vai gastar mais ou menos tempo para poder encher essa caixa d'água? Essa é a pergunta. Menos tempo, né? Eu tenho mais torneiras enchendo a mesma caixa d'água. Então, se duas torneiras já enchiam essa caixa d'água em 10 horas, eu sei que o tempo vai ser menor do que 10 horas. Então, de cara, a gente já pode eliminar, por exemplo, a alternativa A, que passa para a gente um valor de 25 horas, que não tem sentido nenhum, beleza? Essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Percebam o seguinte, quanto mais torneiras a gente tem disponível, e aqui esquece os números, tá? Menor é o tempo gasto para poder encher a caixa d'água. Toda vez que a gente se deparar com regra de três, a primeira dificuldade é identificar as grandezas. Identificou as grandezas? Segunda dificuldade que você tem que enfrentar, perceber se ela é uma grandeza direta ou inversamente proporcional. Essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Por quê? Quanto maior é a quantidade de torneiras, menor é o tempo gasto. Fez isso? Como se trata aí de grandeza diretamente, inversamente proporcional, a gente multiplica esses valores aqui, ó, de maneira direta, tá? Isso tudo tem justificativa, viu, gente? A gente multiplica dessa forma e fica com a seguinte relação de igualdade. Vou ficar com 5x igual a 2 vezes 10. 5x vai ser igual a 20. Daqui a gente tira, olha, que o x vai ser igual a 20 dividido por 5. E 20 dividido por 5, gente, dá 4 horas. A alternativa correta, portanto, é a letra E. Carro e uma moto partem de uma cidade ao mesmo tempo em direções opostas. O carro viaja a 90 km por hora e a moto a 70 km por hora. Quantas horas levarão para estarem a uma distância de 640 km um do outro? Vou fazer um desenho aqui, meramente ilustrativo, só para a gente entender o que está acontecendo. Vamos supor que a gente tem uma estrada aqui, e tanto a moto quanto o carro partem desse ponto aqui, ó, desse ponto A, dessa cidade A. A moto ela vai em um sentido, a uma velocidade de 70 km por hora, e o carro, por sua vez, vai na direção oposta aqui, olha, com uma velocidade de 90 km por hora. O que eu quero que você perceba? Depois de uma hora, a distância que o carro vai estar da moto vai ser de 160 km. A gente soma essas velocidades aí, olha só.
Em 1 hora, o carro vai ter deslocado 90 quilômetros para a esquerda. Em 1 hora, a moto vai ter deslocado 70 quilômetros para a direita. Quando eu somo 70 mais 90, dá 160. Então agora vamos identificar as grandezas que a gente vai trabalhar para resolver essa questão. A primeira grandeza é a distância, representado em quilômetros, e o tempo, representado aí em horas. Então a gente sabe o seguinte, olha, que em 1 hora, a distância do carro em relação à moto é de 160 quilômetros. 1 hora é de 160 quilômetros. E eu quero saber qual que vai ser o tempo para que a distância entre esses dois automóveis seja aí de 640 quilômetros. Então aqui eu vou chamar de x. Identificou as grandezas, montou esse esqueminha aí. Vamos tentar descobrir, e a gente precisa descobrir, se essas grandezas elas são direta ou inversamente proporcionais. E a pergunta que eu faço é a seguinte: quanto mais tempo esses automóveis aí se deslocam, maior vai ser a distância ou vai ser a menor a distância entre eles? Maior a distância, né, gente? Quanto maior o tempo, maior vai ficar nessa distância. Então, essas grandezas aqui, olha, elas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, agora sim a gente multiplica essas informações aqui de forma cruzada. Isso faz sentido, gente, porque a regra de 3 nada mais é do que uma razão de proporção. Então, se eu montasse uma relação de razão, só para vocês entenderem a ideia aqui, ó, se eu colocar 160 dividido por 640, tem que dar o mesmo valor de 1 dividido por x. Essa razão tem que ser constante. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Quando a gente resolve uma equação do primeiro grau, o fator que está dividindo aqui do lado direito da igualdade, né, no segundo membro, passa para o outro lado multiplicando, e esse 640 que está dividindo passa para cá multiplicando. Por isso que a gente aplica essa regrinha de 3, tá? A regrinha de 3 nada mais é do que montar essa razão de proporção, que está presente dentro de questões que envolvem regras de 3, seja grandezas direto ou inversamente proporcionais. Aí tem um macetezinho aqui quando as grandezas são inversamente, mas só para vocês entenderem que é por esse motivo que a gente multiplica cruzado, tá? Isso é bem interessante, muito, muito útil, né? Não consigo pensar em uma prova de concurso público que cobre matemática aí, que você não use, assim, mesmo que dentro de uma questão que envolva outro assunto, regra de 3. É um assunto muito, muito presente mesmo. Então, identificamos aqui o sentido das setas, as grandezas elas são diretamente proporcionais, multiplicando cruzado a gente fica com 160x igual a 640. Então, x vai ser igual a 640 dividido por 160. Tem que fazer essa divisão aqui, olha. Eu posso cortar esse zero com esse zero. Daqui a gente fica com 64 dividido por 16. E essa divisão aqui, gente, dá 4, tá? Então vai ser necessário um tempo aí de 4 horas para eles estarem distantes 640 quilômetros. A alternativa correta é a letra A. Questão legal, né? Bora continuar. Sabe-se que em 3 horas e 45 minutos de trabalho ininterrupto, uma impressora imprime 4,5 mil páginas. Para que um serviço com 10 mil páginas seja impresso nesse equipamento, o tempo necessário de trabalho ininterrupto será. Então, de novo, uma questão bem clássica envolvendo regra de 3. A gente tem duas grandezas envolvidas. A primeira grandeza aqui é o tempo e a quantidade de páginas que uma máquina consegue imprimir, né? Então a gente já consegue ver que é uma grandeza diretamente proporcional, porque quanto mais tempo essa máquina ela funciona de maneira ininterrupta, mais páginas ela é capaz de imprimir. Então já vamos organizar aqui, olha, as grandezas envolvidas. A gente tem o tempo aqui. E a outra grandeza é a quantidade de páginas que esse equipamento é capaz de imprimir. Então a gente sabe que em 3 horas e 45 minutos, essa máquina ela imprime aí, ó, 4,5 mil páginas. Só que eu vou colocar esse tempo aqui, gente, de 3 horas e 45 minutos, tudo em minuto. Por quê? Percebeu que as alternativas têm uma fração, uma parte aqui em horas mais alguns minutos, né? Então 3 horas é a mesma coisa que 180 minutos. Muita atenção, olha. 1 hora 60 minutos, 3 horas 180.
Quando eu pego 180 mais 45, isso dá 225 minutos. Então, estou trabalhando com o tempo aqui em minutos, tá? Vou até colocar aqui, ó, minutos. E é capaz de imprimir aí 4.500 páginas. Então, vou colocar 4.500 páginas aqui. Perfeito. Eu quero saber qual que é o tempo necessário, vou chamar de X, para que essa máquina seja capaz de imprimir aí 10.000 páginas. A gente já concluiu que essas grandezas são diretamente proporcionais. Quanto mais tempo a máquina funciona, mais páginas ela é capaz de imprimir. Sendo grandeza diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado essas informações aqui, gente. Multiplica cruzado. Beleza, ó. A questão já está praticamente pronta. Multiplicando cruzado, ó, vou ficar com 4.500 x igual a 225 vezes 10.000. Eu não gosto de multiplicar, estou deixando só indicado aqui. A gente vai conseguir simplificar bastante coisa aqui, né? E a simplificação facilita muito a nossa vida. Em vez de multiplicar 225 vezes 10.000, depois dividir por um número muito alto, vou aproveitar aqui para simplificar algumas coisas. Então, o x vai ser igual a 225 vezes 10.000 dividido por 4.500. Então, vamos simplificar algumas coisas aí, olha. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros aqui, sobrou um 100 no numerador. E acreditem, gente, o 45 ele cabe aí 1, 2, 3, 4, 5 vezes dentro de 225. É uma divisão relativamente simples, ó. 45 mais 45 é 90. 90 mais 90, olha, 180. 180 mais 45, 225. Então, quando eu fizer essa divisão aqui, ó, 225 dividido por 45, isso dá 5. Então, vai ser 5 vezes 100, que é o que sobrou ali no numerador, né? Então, isso aqui vai dar 500. Mas 500 o quê? 500 minutos. Se a gente olhar para as alternativas, a gente ainda não encontra a resposta. A gente vai precisar converter parte desses minutos aí em horas, né? Então, vou pegar lá 500 e vou dividir por 60. Né? Se uma hora equivale a 60 minutos, vou pegar 500 e dividir por 60. Beleza. Quantas vezes o 60 cabe dentro do 500? A gente já sabe aí que vai ser 8 vezes, né, gente? Porque 8 vezes 6 é 48. Ó, 8 vezes 6 é 48. Então, menos 48, com esse zero aqui, vai dar 480. Na verdade, sobra 20 aqui, olha. O 20 não cabe dentro do 60. Então, vai ficar desse jeito, ó. Vão ser 8 horas e 20 minutos, tá? 20 minutos. Perceba o seguinte, que eu fiz foi o seguinte continha, ó, 500 é a mesma coisa que 480 mais 20, né? Então 20 minutos, 480 dá 8 horas. A alternativa correta é a letra C de casa, beleza? Bora continuar. E aí, você está aprendendo com as questões? Pô, então me dá uma moral aí, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Dessa forma você me incentiva a continuar produzindo mais conteúdos como esse, beleza? Então sem mais enrolação, bora praticar. As de cereais foram levadas a um acampamento e foram suficientes por 10 dias para 3 escoteiros. Caso houvesse mais 2 escoteiros nesse acampamento, essas mesmas barras de cereais seriam suficientes para quantos dias? Então, a primeira dificuldade, né, gente, é identificar as grandezas envolvidas. E as grandezas são a quantidade de dias e a quantidade de escoteiros. A quantidade de barras de cereais, ela não se altera, ela é fixa, né? O enunciado falou para a gente que essas barras de cereais, elas duram aí por 10 dias para 3 escoteiros. E caso houvesse mais 2 escoteiros, ou seja, se ao invés de 3 a gente tivesse 5 escoteiros, por quantos dias essas barras de cereais seriam suficientes aí, né? Alimentariam esses escoteiros, levando em conta que eles vão continuar comendo a mesma quantidade. Segunda dificuldade, identificar se essas grandezas elas são direta ou inversamente proporcionais. E nesse caso, gente, elas são inversamente proporcionais, né? Porque quanto mais escoteiros a gente tem aí, ó,
menos dias essas barras de cereais elas vão durar. Pensa só, você tem uma quantidade fixa de alimento. Quanto mais gente você vai colocando para consumir aquela quantidade de alimento, esse alimento vai durar por menos dias. Então essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Como elas são inversamente proporcionais, a gente multiplica as grandezas aqui, olha, de maneira direta, tá? Muita atenção com isso. Então a gente vai ficar com a seguinte relação de igualdade, olha, 5x igual 3 vezes 10, que é 30. O 5 que está multiplicando o x passa dividindo, então vai ser 30 dividido por 5. Daqui a gente tira, olha, que o x vale 6. Então essas barras de cereais, elas vão durar apenas 6 dias. A alternativa correta, portanto, é a letra A. Você já poderia eliminar de cara, né, gente? Alternativa E, alternativa D, porque a gente sabe que vai durar menos dias. Só de saber que as grandezas são inversamente proporcionais, já podemos eliminar essas alternativas aqui, né? Então é isso aí, bora continuar. Se em uma delegacia 6 servidores de plantão atendem 28 pessoas em 8 horas, então para que 42 pessoas sejam atendidas em 6 horas durante um plantão nessa delegacia, a quantidade de servidores disponíveis deverá ser igual a. Essa questão também envolve regra de 3, só que aqui a gente tem uma regra de 3 composta, porque ela é composta por 3 grandezas. Então, toda questão de regra de 3, que a gente tiver 3 ou mais grandezas, a gente chama de regra de 3 composta. E tem uma técnica muito eficiente para você poder resolver questões que envolvem regras de 3 composta. Então, a primeira dificuldade é identificar as grandezas envolvidas. E aqui, olha, as grandezas envolvidas são a quantidade de servidores, que eu vou chamar de S, a quantidade de pessoas atendidas, que eu vou chamar de P, e a quantidade de horas, né, que essas pessoas são atendidas aí no plantão. O enunciado falou para a gente o seguinte, que 6 servidores, eles atendem aí 28 pessoas em um tempo aí de 8 horas. E eles querem saber quantos servidores vão ser necessários para atender agora 42 pessoas, só que num tempo de 6 horas. Então a gente está considerando servidores com a mesma eficiência de trabalho, tá? Fez isso, gente, organizou as grandezas, colocou os valores. Segundo passo, sem fazer análise prévia nenhuma, você vai colocar uma setinha para cima na grandeza onde a incógnita aparece. Coloca uma setinha aqui do lado da grandeza onde a incógnita aparece, sempre para cima. Coloca sempre para cima. Fez isso, a gente vai olhar agora para as outras grandezas, vai ver como que essas outras grandezas se relacionam com a grandeza aqui, ó, e diz respeito à quantidade de servidores, que é onde a incógnita aparece. Ou seja, se é direta, se é inversamente proporcional. Beleza? Para isso, a gente vai analisar a quantidade de servidores, né, a grandeza servidor, de maneira isolada para cada uma das outras grandezas. Não dá para analisar tudo de uma vez. Para isso, então, ó, a gente vai isolar, ou melhor, considerar fixa, por exemplo, a quantidade de horas aqui do plantão. Considera que a quantidade de horas do plantão é fixa. Quanto mais servidores você tem disponível no plantão, você é capaz de atender mais ou menos pessoas. Mais pessoas, né, gente? Mais servidores, mais pessoas são atendidas. Então, essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Agora, a gente vai considerar fixa a quantidade de pessoas. Esquece os números. Considera fixa aqui a quantidade de pessoas, tá? Então, a quantidade de pessoas que vai ser atendido lá no plantão já está fixa, já está determinada. Quanto mais servidores você tem para poder atender uma quantidade fixa de pessoas, mais tempo você vai precisar, mais horas ou menos horas de trabalho? Menos horas de trabalho. De novo, olha, mudando a pergunta um pouquinho. Você tem muito servidor disponível para poder atender uma quantidade já fixa de pessoas, você vai gastar menos tempo. Quanto mais servidores você vai colocando para atender um determinado grupo de pessoas que não se alterou, menos tempo você vai gastar. Então, essa grandeza já é inversamente proporcional com a grandeza de servidores ali. Fez isso, gente? Agora você vai fazer o seguinte. Vai começar com a razão aqui, olha, com a grandeza onde a incógnita aparece. Então, vou colocar lá 6 sobre x e vou colocar o sinal de igual. Sem análise nenhuma. 6 sobre x igual.
Como a quantidade de pessoas é diretamente proporcional, você vai colocar logo em seguida a razão aqui, ó, 28 dividido por 42, beleza? 28 dividido por 42, que multiplica. Agora, a quantidade de horas aqui, olha, é inversamente proporcional. Então, vou inverter essa fração na hora de jogar ela para cá. Tudo isso, gente, tem justificativa, tá? Estou passando uma técnica aqui eficiente que resolve praticamente todas as questões que envolvem regra de 3 composta. Então, aqui eu vou fazer algumas simplificações. Por exemplo, 28 e 42 são múltiplos de 7. 28 dividido por 7 dá 4. 42 dividido por 7 dá 6. Olha, eu vou poder simplificar esse 6 com esse 6 aqui também. Eu fico com 1 e 1 aqui. Vou dar só uma limpada aqui na minha razão. Ó. Fiquei com 6 sobre x igual 4 vezes 1, 4, dividido por 8. Então, aqui agora é só multiplicar cruzado ou simplificar o 4 com 8, mas está bem mais agradável a conta. 4x vai ser igual a 6 vezes 8. 6 vezes 8, vou colocar 6 vezes 8 indicado aqui, ó. X vai ser igual. O 4 vai passar dividindo, ó. 8 dividido por 4 é 2. 2 vezes 6 vai dar 12. Então vai ser 6 vezes 8, que é 48, dividido por 4 é 12. A alternativa correta, portanto, é a letra D de dado. Beleza? Bora continuar. Realização de um censo, o coordenador contou com uma etapa com a participação de 20 agentes com a mesma eficiência de trabalho para visitar 400 residências em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia. Na continuidade dos trabalhos, foi necessário visitar 800 novas residências e houve a participação de 16 desses agentes, trabalhando 10 horas por dia. Para essa etapa foram necessárias 5 dias, 13 dias, 20 dias, 30 dias ou 32 dias. Para a gente resolver essa questão, o primeiro passo é identificar as grandezas envolvidas. Trata-se de uma regra de 3 composta. A primeira grandeza envolvida aí, gente, é a quantidade de agentes, eu vou chamar de A. A segunda grandeza é a quantidade de residências aí que foram visitadas, eu vou chamar de R. A terceira grandeza é a quantidade de dias, eu vou chamar a quantidade de dias de D. E a quarta grandeza é a quantidade de horas, né, o tempo gasto aí. O enunciado falou para a gente o seguinte, que 20 agentes são capazes aí de visitar 400 residências em um intervalo de 10 dias, trabalhando 8 horas por dia. E a pergunta é a seguinte, quantos dias são necessários para que 16 agentes aí com a mesma eficiência visitem agora 800 residências, só que trabalhando por dia aí 10 horas. Então, olha só, é uma regra de 3 composta. Tem 4 grandezas envolvidas. Montou esse esqueminha, 30% da questão está pronta. Segundo passo, colocar uma setinha para cima na grandeza onde a incógnita aparece. Então, vou colocar uma setinha para cima aqui, olha, na grandeza onde a incógnita aparece. E a gente vai ver como que essa grandeza se relaciona com as outras grandezas, ou seja, se é direta ou inversamente proporcional. Então, olha só, vamos fixar a quantidade de residências e o tempo aqui trabalhado por dia. Quanto mais dias tem disponível aí, essa equipe aí, a quantidade de agentes para poder... Quanto mais dias você tem disponível para fazer essas visitas, você tem muito tempo. Você vai precisar de mais ou menos agentes? Essa é a pergunta, a gente tem que treinar isso. Você tem muitos dias, né, para poder fazer um determinado serviço, que é atender, né, essas residências aí. Você vai precisar de mais ou menos agentes? Menos agentes. Quanto mais tempo você tem disponível, menos pessoal para trabalhar você precisa. Beleza. Agora olha para cá. Quanto mais dias a gente tem, a gente consegue atender mais ou menos residências. Agora eu fixei as outras grandezas. A gente consegue atender mais residências. Quanto mais dias disponível, mais residências, uma determinada quantidade fixa de agentes vai atender. Beleza. Agora vamos fixar aqui a quantidade de residências e a quantidade de agentes. Quanto mais dias você tem, né, para atender essas residências que são fixas, já tem a quantidade fixa de agentes, você vai precisar trabalhar mais ou menos horas por dia. Menos horas por dia.
Você tem muitos dias, quanto mais dias você tem disponível para trabalhar, menos horas por dia vão ser necessários para atender essas residências aí, né? Para visitar essas residências. Identificou o sentido da seta, gente? Estamos com a faca e com o queijo na mão, né? 85% da questão está pronta. Agora é só tomar cuidado para não errar a continha. Vamos montar aí a razão agora de proporção. Ó. A gente sempre começa com a grandeza, onde a incógnita aparece. Vai ficar lá 10 sobre x. Isso vai ser igual 20 sobre 16 aqui, ó. A quantidade de agentes ela é inversamente proporcional. Então, na hora de colocar na razão aqui, eu inverto. Coloco 16 sobre 20. Que multiplica. A quantidade de residências atendidas é diretamente proporcional. Então, eu não inverto a fração. Continua 400 sobre 800. Que multiplica agora, olha, a quantidade de horas ela é inversamente proporcional. Então, eu inverto aqui também, coloco 10 dividido por 8. Nesse momento, olha, a gente consegue simplificar algumas coisas. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros aqui, por exemplo. Eu posso também, olha, simplificar na verdade, 400 dividido por 800 dá meio. Aqui fica 1, aqui fica 2. Beleza, ó. O 16 e o 8 eu também consigo simplificar. Ó. Aqui embaixo fica 1 e aqui em cima fica 2. Dá para simplificar mais coisas, mas eu vou dar uma limpada aqui na nossa razão de proporção para a gente não se perder. Olha, 10 sobre x vai ser igual 2 vezes 10 sobre o 20 aqui em cima. E aqui embaixo, olha, 20 vezes 2, 40 aqui embaixo. Aqui embaixo ficou 40. Beleza. 20 dividido por 40 é meio, então essa é a mesma coisa que 10 sobre x, que é igual a 1 sobre 2, beleza? Multiplicando cruzado aqui, a gente encontra que x é igual a 20, olha, x vezes 1 é x, 2 vezes 10 é 20, x é igual a 20. Vai ser gasto em um tempo de 20 dias. A alternativa correta, a letra C. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, pô, então me dá uma moral aí, se inscreve no canal, deixa o seu like. Dessa forma você me incentiva a continuar produzindo mais conteúdos como esse, beleza? Então valeu aí, até o próximo vídeo, tamo junto.